Muito bom dia! Está começando mais uma aula de ciências dos sétimos anos aqui com a professora Luciane. E hoje nós vamos iniciar uma nova unidade temática de número 9, vendo então dois filos do reino animalia, moluscos e anelídeos. Vamos começar então com o filo dos moluscos, conhecendo então algumas características básicas aí desse grupo. Primeiro, moluscos, essa denominação vem de animais de corpo mole, por isso moluscos, corpo mole. Todos eles apresentam então o corpo com essa característica. É o segundo filo aí em maior quantidade de espécies, só fica atrás aí do filo dos artrópodes, representados aí pelos insetos. Então é o segundo em maior de numeração aí de espécies. A respiração aí dos moluscos depende do habitat que eles vivem. Se eles viverem num habitat aquático, se eles vivem num habitat aquático, a respiração então é por meio das brânquias, essa partezinha azul aqui embaixo, ok? No caso aqui, representado por essa figura aqui, nós temos as brânquias, portanto, respiração branquial. No caso, então, desses moluscos viverem em habitats terrestres, a respiração é por pulmões, portanto, aqui nós temos, então, pulmão, respiração pulmonar. Então, ela é variável de acordo com habitats terrestres ou aquáticos. O sistema circulatório dos moluscos também pode ser variável. Vamos lá. Nós temos aí o sistema circulatório aberto na maioria dos moluscos, porque o sangue, ele circula, tá? Dentro de vasos sanguíneos e em uma determinada hora ele fica aqui solto no corpo, então, desses animais, tá? Por isso, aberto, o sangue em determinada parte, ele vai ficar solto no corpo do animal. Uma exceção aqui nós temos o polvo, os polvos e as lulas, que são mais evoluídos, o sistema circulatório deles são fechados, ou seja, o sangue sempre circula dentro aqui de vasos sanguíneos, nunca vai estar solto, o coração bombeando o sangue, da mesma forma do sistema circulatório aqui aberto, ok? Porém, aqui ele nunca vai estar solto aqui nessas cavidades aqui soltas no corpo do animal, que nós chamamos de hemocélios. Então, sempre dentro dos vasos sanguíneos são animais mais desenvolvidos, o polvo e a lula. Todos os demais moluscos, o sistema circulatório é aberto, solto no corpo do animal. A reprodução dos moluscos. A reprodução dos moluscos é sexuado, portanto, a produção aí dos gametas, óvulo e espermatozoide. A maioria dos moluscos é dioica. O que é isso? Existem animais machos e fêmeas. Cada um vai estar produzindo, então, respectivamente, os seus gametas, seu óvulo ou seu espermatozoide. Eles vão trocar esse material genético. Portanto, nós temos aí uma exceção, no caso aqui dos caracóis, que a reprodução é também sexuada, mas eles são hermafroditas ou monóicos, ou seja, eles conseguem produzir óvulo e espermatozoide no mesmo aqui indivíduo. Porém, a fecundação é cruzada. Esse aqui fornece espermatozoide para esse e esse aqui fornece espermatozoide para esse. E a fecundação aí dos dois. A excreção também é uma exceção. Nós chamamos de metanefrídeos, essa estrutura aqui, esses tubos aqui, ó, que fazem conexão com aqui de dentro do corpo do animal, que da parte digestória, eles recebem as excreções e eles vão depositar aqui de fora do corpo do animal. Então, esses tubos que recebem as excreções e põem para fora do corpo do animal, denominada de metanefrídeos. Os moluscos são divididos em 3 grupos, de acordo com as características do seu corpo. Primeiro, nós temos aí os gastrópodes. Gastrópodes, aqui lembra a parte digestória, e podes, pés, ou seja, eles apresentam então a parte do corpo aqui nós temos aqui, que nós chamamos aqui diversos órgãos de massa visceral, ligadas aqui com os pés do animal. Então nós temos aí representado pelos gastrópodes o caracol, as lesmas, tanto terrestres quanto aquáticas, e os caramujos, que são aquáticos. Então aqui nós temos aqui o caracol, que é terrestre, e os caramujos aqui, que são aquáticos. Já os bivalves, o nome já vem falando bivalves, 2 valvas. Na verdade, é o que nós erroneamente falamos que apresentam 2 conchas. Na verdade, é uma concha formada de 2 valvas. Essa parte de cima é uma valva e a de baixo é outra valva. Portanto, bivalves. Então, é essa concha fechadinha. Aí nós temos a ostra, o mexilhão, as vieiras e os vôngules, diversos aí utilizados na alimentação, né? Esses moluscos. E cefalópodes, cefalo vem de cabeça, podes, pés. Então, os cefalópodes, na verdade, os pés são transformados em tentáculos, ligados então à cabeça. Nós temos então aqui o polvo, nós temos aqui as sépias, as lulas e os náutilos.
Então, aí nós temos a classificação dos 3 grupos de moluscos, as suas subdivisões. Como que é a estrutura corporal, né, de um molusco? Então, aqui no desenho, nós podemos identificar primeiro a região cefálica, né, a parte da cabeça. Aqui nós encontramos os tentáculos, nas pontas dos tentáculos nós temos aqui pequenos olhos. Depois nós temos aqui o pé, toda essa parte inferior aqui, que serve para locomoção do animal, o pé muscular, para que o animal se movimente. A massa visceral, toda essa parte aqui onde armazena aqui os diversos órgãos do corpo, então, dos moluscos. O manto que envolve essa massa visceral e a função, então, aqui desse manto é estar produzindo, secretando a concha, tá? Em determinados moluscos, então, se encontra essa presença dessa concha, proteção aí do corpo deles. A rádula presente também em alguns moluscos aqui na parte da boca, que é como se fosse uma língua afiada que serve para estar raspando aí os alimentos, para ele poder, então, se alimentar. E com relação a uma característica muito importante de alguns moluscos é a presença de concha. Então, vamos lá. Alguns não apresentam essa concha, nós temos aí as lesmas, tanto marinha quanto terrestres. Outros apresentam essa concha interna, então não é visível para nós, mas ela está dentro do corpo do animal, como, por exemplo, o polvo, a lula e a sépia. Ou ainda os que apresentam essa concha externa e visíveis, tá? Sendo uma ou mais valvas, né, que a gente chama, as ostras, os caracóis, caramujos, mexilhões e os náutilos, apresentando então aí externamente a concha. Vamos para o outro filo aí do reino animalia, os anelídeos. Então vamos lá. Essa denominação anelídeos, né, vem de anéis. Portanto, na verdade, o termo correto seria os metâmeros. Então, todos os anelídeos são formados, então, por esses anéisinhos aqui. Na verdade, cada anelzinho desse aqui nós denominamos de metâmeros. Então, o corpo dos anelídeos formados de metâmeros. É um corpo cilíndrico, tá? Aqui, com a presença dos metâmeros. A respiração é cutânea. O que seria a respiração cutânea? Através da pele. Então, é a pele que vai estar absorvendo, então, o O2, o oxigênio, e vai estar liberando aí o CO2, o gás carbônico, para fora. Então, é a pele que é responsável por essas trocas gasosas. A circulação é fechada, diferente, então, dos moluscos mais simples. Todos os anelídeos possuem, são mais desenvolvidos, mais evoluídos, então possuem a circulação fechada, ou seja, o sangue sempre circula dentro de vasos sanguíneos, que vão estar conduzindo, então, o oxigênio e o gás carbônico pelo corpo, então, do animal. Então, a pele recebe, então, o oxigênio, é transportado pelos vasos sanguíneos e depois devolve o gás carbônico para fora do corpo. Também tem um pigmento denominado de hemoglobina, por isso que a coloração desse sangue, desse fluido do corpo deles é muito parecido com a nossa. Então, a hemoglobina é um pigmento vermelho que dá essa coloração, então, para o sangue deles semelhante ao nosso. O sistema digestório deles, dos anelídeos, todos os anelídeos, é completo, porque eles apresentam, então, 2 orifícios, um para a entrada do alimento boca e outro para a saída ânus, diferente das águas vivas que é incompleto, só boca, ok? Então, tá aqui, ó, o alimento entra por aqui, a boca, a matéria orgânica vai entrar por aqui, passa pela faringe, pelo esôfago, pelo papo, moela, intestino e sai aqui pelo ânus. O clitelo, o que é o clitelo? Aqui nós temos diversos metâmeros, o clitelo mais alargado, mais espesso, maior aqui, então esse metâmero é denominado de clitelo, que auxilia na reprodução, produzindo aí o casulo, né? Que vai estar, então, encaminhando os óvulos até encontrar com o espermatozoide, porque a fecundação, então, da minhoca é cruzada. Um fornece o espermatozoide para o outro. Os anelídeos também possuem uma classificação. Então, os anelídeos são divididos em 2 grupos de acordo com a presença ou ausência desse anel mais largo, que é denominado, então, de clitelo. Então, vamos lá. Nós temos os clitelados, que apresentam, então, o clitelo, esse anel mais largo aí que auxilia na reprodução. Nós temos as oligoquetas, que apresentam poucas certas, né, que auxiliam aí na locomoção, as minhocas e o minhoco-sul. E nós temos também os aquetos, também chamados de hirudinos, que não apresentam cerdas, tá? Cerdas são pequenos pelinhos que auxiliam aí na locomoção. No caso dos aquetos, aí no caso das sanguessugas, elas não apresentam essas cerdas, mas estão no grupo dos clitelados. Então, clitelados, presença de clitelo, minhoca, minhoco-sul e a sanguessuga. E poliquetas, ausência de clitelos. Então, este grupo não apresenta esse anel mais largo, tá? O clitelo.
porém apresentam polivem de muitas cerdas, que auxiliam aí na natação. Então, nós temos aí os nereis, tá? Aqui também chamados de vermes marinhos, e também os tubícolas, as sérpulas, tá? Novamente aqui os vermes marinhos, todos eles são poliquetos aí do grupo dos anelídeos. E é isso aí, pessoal, por hoje é só e até a nossa próxima aula.